que é muito fácil o corpo se curar, é o mais fácil. Mas a parte mental, o caráter da pessoa é o mais difícil de mudar. Que é o que manda por tudo, isso. Né? É porque é o seguinte, quando a gente está tratando metafisicamente uma situação, se for uma questão física, essa aí é simples. Para quem não entende, acha que é milagrosa a coisa. Não. Porque você está alinhado com o seu corpo simultaneamente. Se mudar a sua mentalidade, seu corpo muda instantaneamente. Quando você depende de uma circunstância onde envolve muitas pessoas pensantes numa situação, aí você tem que mudar não só a sua mentalidade, como a mentalidade de todos os envolvidos. Então é uma cura mais abrangente. Para isso você tem que trabalhar com um poder maior. Nessas horas você pensa que um com Deus é a maioria. Se eu penso de forma correta, baseada em leis divinas, eu posso afirmar que essas mesmas leis que estão operando para mim, também estão operando para fulano, para Beltrano, para Ciclano, para todos. Então todos só podem pensar de acordo com o padrão ou com o modus operandi dessa lei. Se eu estabelecer isso como um fato numa situação, as pessoas do nada começam a pensar de acordo, não é de acordo com o que você quer, não. Não, mas é com... Porque não existe o ganha, mas não. Aí todos são beneficiados. E aí o resultado final é infinitamente além do que você tinha imaginado como sendo a solução, porque ganha todos, a coisa se desdobra em infinitas Não é possibilidades. pedindo algo, mas simplesmente sendo orientado pela mente E afirmando. divina. É muito bacana isso. Está em ressonância, né, com isso, está alinhado com isso, não é isso? E às vezes a gente pensa que a gente tem que estar no controle, então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí fica se matando, né? Para fazer algo para ter um resultado. E na verdade é só uma questão de pensar, correto? A pensar correto, exatamente. Só que quando você está pensando correto, o que você chama de pensar correto, não é uma questão egoística, onde você quer pensar do seu jeito. O desejo é meu, pessoal, eu quero atender a necessidade minha, pessoal. Para você conseguir fazer, isso chama-se, isso que é força de vontade, determinação, torcer para que as coisas dêem certo, vou ter fé. O que é ter fé? Cega. É certeza de que aquilo que eu quero vai acontecer. Mas em momento nenhum eu perguntei se o que eu quero que vai acontecer vai beneficiar todos os envolvidos. Então, se você não beneficiar, não acontece. Pode até acontecer, mas vai ser caótico o resultado, vai gerar disputa, brigas e aí vai. Nossa, também parecendo um efeito borboleta isso, né? Não parece? Eu me beneficio, mas às vezes alguém vai se sair mal nessa. A melhor forma de você entender é o seguinte: o que abençoa um, tem que abençoar todos. Todos envolvidos. Aí sim. Esse é o ganha-ganha. Eu ganha-ganha, exatamente. Que é uma lei do universo, né? Só que para a pessoa ter esse nível de maturidade e aceitar isso como, será que eu vou abrir mão do meu querer em favor e entender que alguma coisa melhor vai acontecer, a pessoa tem que estar muito amadurecida, né, espiritualmente, para entender que isso é possível e aceitar, se entregar a esse ponto. Porque no início todo mundo não, quer do meu jeito. Aí entra a disputa. Se todo mundo quiser do seu jeito próprio, pessoal, essa é a causa das guerras, das disputas. Mas é porque acha que a coisa é limitada. Então, se eu mantiver uma certa quantia ou uma certa quantia mesmo em posses, então envia o outro tirar, porque tem a limitação nesse caso. Mas se a gente pensar que é tudo abundante, não haveria nada desse tipo. É porque o pensamento é materialista. A matéria, por natureza, é escassa. Então, é a economia que é a ciência da escassez. Okay? E quando você vai para a economia divina, não tem mais escassez, você tem abundância. Então, o fato de eu ter mais, eu não estou tirando de ninguém, eu estou ensinando os outros a ter também. E se os outros tiverem, não tem problema, eu vou copiar o que eles estão fazendo, vou me emular, vou seguir, me inspirar no que ele está fazendo para que eu também possa ter mais. Sim. Mas não é porque eu estou com inveja, é porque eu entendi que é possível, é diferente. É bem difícil. Então, dentro desse contexto, não tem inveja, não tem medo. O que tem é... Inveja, né? Inveja. O que é inveja? Explica um pouquinho pra gente. Porque é complicado isso aí. Se eu quero o que você tem, eu não sou invejada, eu estou admirando, mas é uma linha muito tênue ali pra gente saber. As pessoas que realmente entendem sucesso dentro dessa ótica, quando escutam um depoimento de sucesso de outra pessoa, essa pessoa vibra.
ela dá os parabéns, reconhece o sucesso do outro, e ainda tira lição e aprende com ela. E aplaude, né? Nossa, Aplaude. sim, igual também. Se eu não estou nesse grau de maturidade, eu ainda estou baseado na matéria, e eu começo a escutar a história de sucesso do outro, o que eu vou fazer? Eu vou desviar o assunto, vou desviar a conversa. Se alguém desviar o olhar de você, e pode saber que tem inveja ali. Só de desviar o olhar, só de mudar o assunto como se você não estivesse falando nada e tentar abafar a coisa, é porque ela está com inveja. Vai testar o ambiente, faz de propósito, começa a montar uma realização Uma com coisa ela. nova. Sabe o que a pessoa que é invejosa, escassa e que pensa pequeno faz? Ela vai começar a falar das conquistas dela. Uma pessoa que escuta falando algo que você realizou, e ela escuta, e de repente ela começa instantaneamente te abafar, falando o que ela está fazendo, é muito ego envolvido. Então está tendo Não pode disputa ficar de por ego. baixo. E ela não consegue ouvir Olha o sucesso. Ela se incomoda de tal forma que ela não aguenta, ela se sente sufocada. Aí ela tem que pôr para fora o que ela também é capaz de fazer. Ou ela vai falar alguma coisa negativa que possa ter ocorrido com essa E às vezes é pessoa. tão inconsciente da pessoa, né? Não é o bem-estar da qual nós estamos falando. Nós estamos falando desse assunto porque é uma maneira bem ampla de você entender o que é bem-estar. E depois a pessoa quer, né? Ser próspera, ser saudável, Exatamente. ser feliz, vibrando nessa faixa, né? É impossível. Então, mas as pessoas não têm consciência disso. Não tem, não. Elas precisam ser educadas. Não é verdade? Não é nem por maldade, é por ignorância. Né? Ignorância. E às vezes a gente fala algo assim, e ela nem concebe, ela não consegue conceber algo desse tipo, porque não foi educada para isso. A gente vê bastante isso, né, Cris? Com Em certeza. consultório. Só para finalizar uma questão que eu esqueci, lembra do livro do Dr. Deepak Chopra? E tem um livro em português aí que chama-se Corpo Sem Idade, Mente Sem Fronteira. Logo na introdução desse livro ele fala que não tem razão para a gente viver só 50, 80, 100 anos. Que o corpo humano foi feito para ser indefinido. Olha só. Mas por duas razões nós vivemos muito pouco. Primeiro, pela péssima qualidade nutricional dos alimentos, que não consegue atender a necessidade ideal de potência nutricional que o corpo precisa para exercer corretamente suas funções. E segundo, pela mediocridade da nossa mentalidade. Nós somos educados a pensar pequeno, nós somos educados a fracassar, inconscientemente não estão sabendo disso. Entendeu a ideia? Sim. Então, se você muda a questão nutricional e consegue suplementar para atingir níveis ideais de nutrição no corpo, o que é níveis ideais? O Ministério da Saúde fala que você tem que tomar 45 miligramas de vitamina C por dia. Isso aí é para você continuar doente, tá? Porque se você não estiver doente, o dia não segura a economia, você sabe que vai gerar um caos, ok? O ideal é no mínimo 1000 miligramas, ou seja, são 22 a 24 vezes mais do que é recomendado. Mínimo, 1000 miligramas de vitamina C por dia. O ideal são 2000. Só que as pessoas vão comprando e tomando o indicado, né? Só que esses suplementos... Só que esses suplementos são sintéticos e o corpo Olá. tem uma capacidade limitada de absorção. Então dá sobrecarga, dá problema. Então você tem que saber qual suplemento realmente, verdadeiramente, tira do alimento os nutrientes que estão ali. Tudo orgânico e vegano. Concentra esses nutrientes e faz eles chegarem na célula do seu corpo de forma instantânea. Isso é o que eu trabalho. É onde eu uso e satisfaço a necessidade nutricional da pessoa que está precisando melhorar a saúde de cara. E não quer pensar melhor, não está pronta para isso às vezes. Aos pouquinhos ela aprende a pensar melhor e ela começa a entender que não só de pão vive o homem. Tá certo? Isso eu gostaria de Mas como falar. Jesus fala, mas de toda palavra que provém da boca de Deus, ou seja, de toda forma correta de pensar. Você sabe, professor, eu lembro que logo no começo, quando eu assisti a tua palestra, quando você falou de nutrição celular, eu falei, gente, nutrição celular faz todo sentido, porque quando a gente suplementa, você falou que tudo geralmente é sintético, e também depende de um bom estado do intestino para absorver. Aí a gente vê tantas pessoas suplementando e não tem resultado. Vai fazer o exame, a vitamina continua baixa. E já aconteceu comigo. Não é verdade? E aí você não tem aquele resultado que espera. E aí como é que é? E quando você falou isso na entrevista, né, quando eu vi, eu falei, poxa, eu quero saber sobre isso. E foi quando eu entrei em contato para saber dessa suplementação. Porque eu já havia tomado outras que
que não me faziam efeito. Eu ia lá medir a nível cérebro de vitamina D, por exemplo. Continuava sempre no mínimo. Ou então ali Mas no não, limite. não fazia sentido. Porque eu tomava 30.000 unidades, por exemplo. Como que não fazia sentido? Então eu não estava absorvendo. Não. E aí? E ali, sabe, tem muitas vitaminas que são lipossolúveis, só são absorvidas se tiver gordura presente, e outras hidrossolúveis. No nosso caso, essa nutrição celular, você não depende mais disso, porque a absorção não é via intestino. As vitaminas e as minerais são encapsulados dentro da molécula de água. E aí protege, se tiver gordura no estômago ou não, tanto faz, porque ela não vai ser absorvida no intestino, é a molécula de água que vai levar os nutrientes diretamente para dentro da célula. Nossa. Isso é uma patente exclusiva a nível mundial, isso ninguém tem. Isso faz É com isso que eu trabalho. Isso a gente podia falar um pouquinho, Isso né? chega na célula instantaneamente, 90 segundos está dentro da célula. Enquanto que a comida normal leva de 5 a 12 horas para ser digerida totalmente e finalmente os nutrientes serem extraídos e distribuídos para o corpo todo, aqui nós estamos falando de 90 segundos. Bom, a gente já Para chegar dentro da célula e 10 minutos no máximo para chegar na corrente sanguínea e o corpo todo recebe essa. Quando a gente conheceu essa nutrição que o Marco trabalha, acho que fez a diferença para nós, né? Com certeza. Se vocês quiserem saber, vocês têm que entrar em contato com a gente. Exatamente. Gente. Mais detalhes, porque no vídeo não dá Não pra dá. a gente E aprender mesmo tudo, porque né? acho que tem muito interesse de outras fontes de que isso não seja veiculado. Não, Com certeza. Porque a gente vai ter saúde. Quem é interesse de ter saúde hoje? Esse assunto vocês não vão ouvir em lugar nenhum. Não é? Agora um detalhe, em 1996, quando eu tive o primeiro contato com isso, com uma equipe de altíssimo padrão científico, a nata nessa área nos Estados Unidos, fui convidado para ir, fui só para atender a um convite de um amigo. E só para dar satisfação de dizer o que eu vi, eu falei, vou ficar aqui uns minutinhos, tá certo? Vou marcar presença. Vou marcar presença, pelo menos para falar depois para um amigo meu o que eu vi. Mas o primeiro cientista que subiu no palco, o prêmio Nobel, falou, ó, se você der para as células do seu corpo a quantidade ideal de nutrientes em nível celular, esquece, o corpo vai ser feliz. Porque a partir daí o corpo se cura. Olha, quando ele falou isso, eu fiquei 4 dias no evento, só por causa disso. Eu falei, agora me pegou. Eu anotei tudo, eu falei, eu tenho que falar igual esse cara. Enquanto eu não aprendi tudo, eu não descansei. E aí um detalhe, nesse mesmo evento, sabe o que esse cientista disse? Que uma criança que nasce hoje e desmamou, a mãe pode tomar enquanto estiver amamentando, porque passa tudo para a criança, não tem problema nenhum. Mas depois que desmama e começa a continuar, começa usando e vai abrindo o leque, na medida que vai crescendo e vai, porque são vários produtos para cada sistema diferente do corpo. Essa criança, isso foi dito há 28 anos atrás, essa criança viverá entre 130 e 150 anos. Ok? Só que hoje, 28 anos depois, sabe qual que é a conversa hoje? É 200 anos. Porque nós temos células-tronco que vão se replicando. Não é tronco, não, é a célula. A cada hora 1 bilhão de células morrem e nascem outras iguaizinhas no lugar. Se as células estiverem em estado de deficiência nutricional, é igual a máquina Xerox muito ruim. Você faz a cópia do documento, a cópia é tão fraca em comparação ao original que vai perdendo a qualidade da imagem. Se você pegar a cópia e fizer outra cópia, vai ter uma perda ainda mais acentuada. Se você continuar fazendo cópia em cima de cópia em cima de cópia, daqui a pouco você tem uma folha em branco. Então é a mesma coisa, o alimento não consegue nos nutrir. Então, gradualmente, com o passar dos anos, nós vamos tendo deficiência nutricional no nível celular do corpo. Depois dos 30, 40 anos, você começa a entrar em declínio, porque é cópia em cima de cópia, em cima de cópia, em cima de cópia, que a essas alturas o corpo vai perdendo vigor, aí você acelera a decrepitude e o envelhecimento do corpo. Quando você restaura essa plenitude nutricional e atinge o nível otimizado, não é 45 miligramas não, é no mínimo 1.000, 2.000, com 4, 5 mil miligramas de vitamina C, qualquer tumor some em 3 semanas. Ninguém vai te contar isso. Já tem essa? Tem essa. Se você atinge o nível nutricional ideal, é como se você tivesse inventado uma máquina Xerox tão perfeita que ao fazer cópia de um documento, você não sabe qual que é o original e qual é a cópia, porque não tem perda nítida na qualidade da imagem. Aí eu pego a cópia e faço outra cópia. Eu continuo na dúvida. Qual que é o original e qual que é a cópia? Essa inteligência O que significa que até você chegar na folha em branco, você vai levar muito mais tempo.
É o que acontece, por isso que a criança, ou qualquer pessoa idosa, não importa, ela estende a longevidade, porque você está fazendo as cópias fazerem cópias, as células fazerem cópias de si mesmo, para melhor, ao invés de fazer para pior como era antes. Porque fazer cópia delas, elas vão fazer. A cada 25 dias, você tem um jogo de pele novinho no corpo. Sim. Se você tem problema de pele, você vai continuar tendo daí para pior. Se você usa a nutrição celular, você restaura a capacidade de autocura do corpo, aí daí para melhor a qualidade da pele. Seu fígado, ele é 0 km a cada 6 semanas. Incrível. O seu esqueleto... A gente tem um corpo novo. Quase um ano, né? Você tem um esqueleto novo a cada 3 meses. Olha só, gente. Os seus pulmões Incrível. são 0 km a cada 6 meses. Seu cérebro é novinho a cada 4 meses. E, no entanto, você está envelhecendo. Ou ficando E aí, Ou ficando doente ou sentindo dor, não né? se curando. Vocês já se perguntaram por que eu não estou me curando? Olha o que ele falou, se cada 20 dias, 28 dias, uma pele nova, 3 meses, um esqueleto novo. 3 meses? 3 meses. Por que a gente ainda continua doente? Porque nós não temos combustível para a célula. Certinho. E um detalhe. Não está fazendo cópia da matriz, né? Exatamente. Está fazendo Aí cópia da assim, cópia. é 40 anos, é velhice. Você tem ideia? Como que faz isso? Esse doutor Deepak Chopra, na introdução do livro dele, ele fala o seguinte, que você troca de corpo com mais frequência e rapidez do que você troca a roupa do corpo. Gente, Que louco, olha né? isso. Porque é 1 bilhão por hora, que é a taxa de renovação das células. Que máquina perfeita. Quantas horas você fica usando a roupa do dia? Pois é. Sim. 12, 15 horas? Às vezes, sim. A cada 8 horas, a população da Terra inteirinha, em termos de células do seu corpo, já foram renovadas. São novinhas, 0 km. Você não tem o mesmo órgão que você tinha 8 horas atrás, porque os órgãos vão se reproduzindo e se renovando. Que incrível. Então, a cada 4, 5 anos, você tem 100 trilhões de células no corpo, você tem um corpo 0 km. Então, daí é estancamento do processo de envelhecimento do corpo, em termos de idade cronológica, o corpo continua envelhecendo, você não tem como parar o tempo. Mas você começa a regredir na idade biológica. Com É bem 1 ano, diferente, né? com 1 ano de Mas também uso, essa cronológica é só parar de contar e tá tudo certo, né? Eu já parei faz tempo. Eu também. com 1 ano de uso dessa nutrição celular, você rejuvenesce em média de 10 a 15 anos. E a prova disso, existe uma balança própria de bioimpedância que mensura isso, ok? Que é o que importa, né, mano? A idade biológica, porque é o que está fazendo toda a função dentro. Por exemplo, eu sou 25 a 28 anos mais novo do que a minha idade verdadeira. Olha só. Interessante, não? Mas eu uso há 28 anos. Entenderam, né? Porque ele é o nosso professor. É, gente. Sem falar que há 47 anos eu já aprendi a pensar diferente, e isso aí eu E já não fica estanquei. doente. Ó, tem 47 anos que eu não celebro aniversário, ainda tem assim. Olha lá, eu já vou parar já de celebrar. Então, se você não Eu quiser também, já parei. envelhecer, se você não quiser envelhecer muito rapidamente, para de contar a idade. Mas continua no presente que eu gosto. A gente gosta, né? Gosta. Mas, Marco, uma coisa interessante, né, nessa nossa conversa é que há bem pouco tempo atrás, falar de uma pessoa chegar a 100 anos, todo mundo falava assim, nossa, 98, 95, tudo isso, né? Agora a gente já está falando em 200, né? Exatamente. Então, o livro que eu li recentemente, que eu recomendo também, é Como Se Tornar Extraordinário. Você já leu? Não. Do Dr. Joe Dispenza. Ah, Joe Dispenza sim, mas esse livro... E aí ele conta, é muito interessante, eu queria citar aqui também, porque ele conta a história de um chinês que viveu 239 anos, se não me engano, 236, 239, enterrou 11 esposas. Olha isso. Né? Então o que ele está falando aqui, né, sobre agora aumentar para 200 anos, né, o funcionamento do corpo humano é totalmente possível e provado, né, porque o humano já chegou lá. Já. Para isso você tem que mudar não só os hábitos nutricionais adequadamente, suplementar corretamente e mudar a cabeça, a mentalidade. Né? Sim. Simples, né? Daí você começa a ter bem-estar. E a questão financeira? Vai vir por acréscimo. Realmente a condição de recursos da pessoa muda, tá? Sim. Muda. Porque ela já começa a pensar em termos de abundância, então as coisas começam a... E aí a gente pode, então, olhar os líderes do campo, né? Que não tecem, nem fio. Exatamente, Né? exatamente. E é Marco, isso. e eu quero falar um pouquinho também,
porque nosso tempo já está, pelo jeito, esgotando aqui. Não, já esgotou. Né? Bom, eu sou aluna do professor Marco, tanto de nutrição quanto de metafísica, e eu posso garantir para vocês que é espetacular. Como é que a gente faz, professor, para poder fazer quem está assistindo aqui até acesso aos seus cursos? Podemos deixar o... Podemos, vocês podem acessar meu site www.institutopacifici.com. E nós vamos deixar registrado aqui também embaixo do vídeo, né? Para quem quiser um contato mais próximo com o professor Marco. Pode ter meu WhatsApp, meu Instagram, que é Marco Aurélio Pacifici. E Pacifici é igual o Pacífico, Oceano Pacífico. Você só vai trocar o O por I. Pacifici. Vamos deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E só para finalizar, então, isso é possível para qualquer pessoa. Qualquer um. Deixar de ser gentil e aprender a ser judeu. Vamos aprender, mas não vamos levar para o sentido literal, não, gente. Nesse sentido de... entender o que é isso. E absorver isso, né? Na realidade, essa ciência de metafísica é uma ciência de cura pela mente. Okay? Reconhecido, inclusive, pelo governo americano como um método substituto ao tratamento médico convencional. Por exemplo, quando você faz um seguro de vida ou um plano de saúde, você opta se você quer a medicina tradicional ou esse sistema metafísico. Interessante, né? Sim. Só que isso é tão reconhecido nos Estados Unidos, isso foi descoberto no final do século XIX, em 1866, por uma mulher. Aí ela publicou a primeira edição do livro em 1875. Fantástico. Esse livro ensina tudo, e é desse livro que eu extraio meus cursos, meus métodos de treinar as pessoas. E o meu sistema básico chama-se Você é o Segredo. Sim. É você. E a gente já ouviu falar até que esse livro, a pessoa que lê, é um livro de cura. Já se cura, né? Gente, a gente pode deixar também, né, Marco, o link tem um link do grupo, tem um grupo de pessoas interessadas em conhecer sobre o livro, ela cai... um link pode deixar disponível. Você clica no link, você vai cair dentro do grupo e no grupo você aprende como obter o livro, porque o livro é impresso nos Estados Unidos, tá? Ele parece ser grosso, mas na realidade ele é metade, porque lá de esquerda é inglês, que é o original, e lá de direita é a língua traduzida. Ah, bacana. Para não haver perda na tradução, porque pode haver sempre ter um mal entendido qualquer, então foi exigido que o original em inglês ficasse do lado esquerdo. Bom, gente, então, o que a gente pode falar? Se alguém tiver alguma dúvida, deixar aí as perguntas, que daí a gente, o professor também, se puder responder depois, com se certeza. tiver alguma dúvida, né? Pode até criar um grupo entre vocês aí, quem for espectador, e de repente eu participo do grupo com vocês aí. Que bacana. Obrigada, muito bom. Nós ficaríamos o dia todo conversando aqui, teríamos assunto para uma semana, um mês, um ano, né? É isso aí. Mas eu quero de coração agradecer esse tempo que você nos cedeu para esse papo tão rico, tão profundo, né? E convidar, né, que tenha outros assim, chaveco, né? Quando vier para nossa região, por favor, nos avise. Só me chamar. Tá certo? Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Sim, obrigado pela oportunidade. E você que está ouvindo aí pela primeira vez, confesso que é um tema revolucionário, pode mudar a sua vida da água para o vinho, literalmente, tá certo? E você aprender a usufruir de um melhor estilo de vida, melhor qualidade de vida, de maneira que aí você vai, na prática, entender o que realmente significa bem-estar completo, né? Bem-estar pleno. E já estamos treinando para passar do 100, né? Como está fazendo diferença nas nossas Com certeza, vidas, né, sim. gente? Porque tudo que nós estamos passando para vocês é a experiência vivida por nós, né? Porque a gente está aplicando aquilo que a gente está aprendendo. Sim, primeiro a gente experimentou, né? Para agora poder passar para os nossos amigos e para um número maior de pessoas mesmo, né? Então, muito obrigada, Valeu, Marco. obrigado. Obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinho.